Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite merecido da Juventude Espírita Paulo Estevão, dizer que para mim é uma honra estar aqui. Parabenizo a instituição do Centro Espírita Paulo Estevão por ter uma juventude espírita já por 29 anos, porque a educação moral à luz do Evangelho de Jesus salva vidas. E ainda que essas crianças e adolescentes que têm contato com a doutrina espírita, que nada mais é do que a revivescência dos ensinamentos de Jesus, não sigam o espiritismo, abandonem e, qual filho pródigo, vão viver o mundo em um dado momento da sua história. Recordarão que o Pai ainda os aguardará de braços abertos e eles retornarão com as ovelhas desgarradas, voltando para o seio do Pai. Então eu espero que esse trabalho dure ainda muitos anos e eu me sinto muito honrada de estar aqui para falar de Estevão, que é um exemplo, que converteu a sua própria vida num exemplo vivo daquilo que é viver no Evangelho de Jesus sem ter conhecido Jesus. Quero agradecer também a presença de todos vocês e que Jesus nos inspire e nos abençoe para que a mensagem, que sempre é perfeita, alcance a todos os corações que aqui estão. Quando nós pensamos em Estevão, nós chamamos eles de exemplo para a juventude, nos lembrando que o modelo e guia sempre será Jesus Cristo. Mas Estevão é um exemplo porque ele soube converter as cenas da sua própria vida numa vivência daquilo que Jesus trouxe a partir da sua mensagem. Mas como dissemos, Gesiel não teve a oportunidade de conhecer presencialmente Jesus, como por exemplo Emmanuel teve. Na obra Há 2000 anos, um de seus romances históricos, ele como senador romano, Publius Lentulus, defronta-se com Jesus, procurando, pedindo cura para sua filha enferma, e mesmo assim, soado um minuto radioso na imensidade, ele não se converte ao cristianismo. Tendo uma esposa cristã, ele simplesmente a mantém numa espécie de cárcere domiciliar e pede que ela mesma abjure da sua fé, não compreendendo as suas resoluções. Mas Estevão, que só tinha acesso ao Velho Testamento, nascido e evangelizado de acordo com os textos sagrados, porque era judeu, natural de Corinto, capital da antiga Acaia, ele consegue perceber nos textos de Isaías, nos provérbios, a presença de um Deus que é Pai, de um Deus que é amor, quando nós ainda enxergamos o Deus guerreiro. E essa sensibilidade de interpretar os ensinos sagrados só é porque Estevão era detentor de um coração generoso, de um coração nobre. Nós hoje, em contato com a doutrina espírita, temos à nossa disposição uma mensagem muito clara, trazida através do insigne codificador Allan Kardec, que nos debulha, nos faz degustar em pedaços menores os ensinos de há mais de 20 séculos de Jesus Cristo, e mesmo assim, nós ainda não nos sentimos arrebatados, como Estevão se sentiu, para seguir tais ensinamentos. Estranhamente, assim como o próprio Cristo, pouco se tem na história sobre Estevão. Se nós formos compulsar as literaturas, tirando as literaturas teológicas, nós vamos encontrar a missão de Estevão em basicamente duas referências principais. No romance histórico Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, e em Atos dos Apóstolos, especificamente nos capítulos 6 e 7. Mas a figura imponente desse jovem de cerca de 25 anos é muito maior do que aquilo que poderia ser registrado nesses livros históricos. A sua obediência e resignação, a sua mansuetude e fé no Criador, elas são não apenas para os jovens, mas para todos nós que estamos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações. Porque Estevão não esteve indene e não teve nenhuma predileção da divindade. Ele passou por aflições e martírios que muitos de nós provavelmente enlouqueceríamos, jamais perdendo a doçura, jamais perdendo a ternura e sempre conservando a mesma disciplina e força para lutar perante essas atribulações. Então, eu convido nesse momento a todos nós fazermos uma viagem no tempo. Nós vamos voltar às cenas do cristianismo primitivo.
exatamente no ano 34 depois de Cristo. Como que nós estaríamos nessa época, meus amigos? Falamos de Emmanuel, senador de Roma, tendo o processo do Cristo nas mãos, podendo absolvê-lo, não fez. Ele tinha uma condição, uma patente ainda maior do que Pôncio Pilatos, e não fez. Precisou reencarnar. Narrado na obra 50 anos depois, volta como um escravo, retratando-se perante a lei. Na obra Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho narra que nessa época ele esteve entre a turba ensandecida que pediu a crucificação do Cristo. Mais tarde esteve presencialmente no próprio apedrejamento de Estevão, lançando-lhe as pedradas mortais. E mais tarde precisa retratar-se. Mas também nós temos a figura de João Evangelista, que durante essa época de martírio permaneceu fiel aos ensinamentos do Cristo e mais tarde retorna à Terra em condições muito melhores. Se nós hoje aqui estamos reunidos nesse salão, ouvindo a mensagem de Estevão, significa que nós temos algum certo atraso no cumprimento e no exercício dos ideais cristãos. E se assim somos, vamos adentrar na história comovente desse jovem, com o objetivo de nos sentirmos incentivados e encorajados a seguir os seus passos. Então, no ano 34 depois de Cristo, Estevão era um jovem de 25 anos na cidade de Corinto, pertencente a Acaia, uma cidade do Império Romano. Estevão vivia numa cidade, Corinto, que era o berço do desregramento moral. Toda coincidência com o que a gente vê na sociedade odierna. O culto aos prazeres, a viver o gozo material de todas as formas, o culto à imagem, a aparecer mais e ser menos. A destituição ou a despersonalização da instituição familiar, os valores morais conquistados ao longo do tempo perdidos, tudo isso se vivia naquela época em Corinto. E não por outra razão, o apóstolo Paulo de Tarso, nas suas epístolas aos Coríntios, é tão duro, porque ele, desejoso de fazer propagar os ensinamentos morais do Cristo, tenta alertar aos habitantes de Corinto que esse desregramento os afastava da lei de Deus. Mas Estevão, nascido numa família, educado com amor nos ensinamentos do Antigo Testamento, houvera recebido essas sementes em boa terra e cultivava a obediência e a resignação. Emmanuel vai narrar na obra Paulo e Estevão que ele dividia os seus afazeres entre o trabalho no jardim, no campo, junto com seu pai, e a ternura e o relacionamento afetuoso com a sua irmã mais doce, Abigail, uma jovem de 18 anos. Veja, Estevão era jovem, como todo jovem de 25 anos. Tinha os seus próprios anseios juvenis, de mais tarde formar a sua família. Os hormônios do seu corpo respondiam de uma forma tão natural como de todos os outros jovens, mas ele soube escolher a melhor parte. Porque muitos jovens hoje acreditam que a melhor parte é viver tudo que eu posso, dar vazão a todos os meus instintos, vivendo numa espécie de selvageria, me afastando do ideal divino. Estevão não. Estevão percebeu que a melhor parte era o culto do dever, era o trabalho, o dever bem cumprido. E isso é um forte recado para nós pais também, a fim de que o nosso maior legado não seja exatamente recursos materiais que visem deixar os nossos filhos em boa situação. Não necessariamente as melhores escolas, embora as melhores escolas darão desenvolvimento intelectual que favorecerão o discernimento dos nossos filhos, mas, sobretudo, o grau de educação moral que nós podemos passar como legado para eles. Mas o que nós queremos dizer sobre Estevão é que o que o faz considerarmos o primeiro mártir cristão não foi necessariamente apenas a sua cena final do apedrejamento. Chegaremos lá. O que nós queremos aqui é dar o verdadeiro mérito a Estevão. Toda a sua vida foi um exercício, um messianato. E ele, como um exemplo que mais se aproximou daquilo que o Cristo nos trouxe
sobre viver na prática as bem-aventuranças. Veja só. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. A primeira das bem-aventuranças fala sobre humildade. Obediência é um ato, sobretudo, de humildade. Por mais que nós tenhamos uma compreensão mais elevada da vida, até do que os nossos próprios pais, porque nós sabemos que somos espíritos em evolução, e muitas vezes os mais jovens podem ali esconder um espírito de alguém que já viveu mais, nós devemos obediência. Honrai pai e mãe. Essa obediência é o exercício do dever filial. Significa que eu respeito a condição que Deus me delegou, e ninguém nasce numa família por acaso. Assim sendo, nós temos ali na família o berço, o início, o estágio ainda de semente daquilo que será um indivíduo na sociedade mais tarde. E se nós vemos a sociedade tão tumultuada e desnorteada como nós temos acompanhado, é porque provavelmente no seu seio familiar ela não contou com o amor. Então a obediência e resignação são verdadeiras virtudes que nós devemos cultivar em qualquer situação, começando dentro do lar e depois na própria sociedade. Vai dizer Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: superiores e inferiores. O dever bem cumprido, ainda que nós estejamos numa posição hierárquica menor, é aquilo que vai nos fazer aproveitar aquela experiência. E nós poderemos evoluir sempre em qualquer experiência. Então, voltemos para o caso de Estevão. O pai, Jochebed, dono de um gênio irascível, irritadiço, mas também compreensível, porque ele foi amargurado ao longo dos anos, espoliado pelo poder romano, que tomou conta das suas terras, viúvo ainda muito cedo, porque a sua mulher, de tanta amargura, não conseguiu suportar as flagelações. Ele decide brigar contra Licínio Minúcio, o então questor de Roma. E Estevão, ainda Gesiel, dono desse patrimônio manso e pacífico, pede humildemente. Veja, a questão da obediência sem querer mostrar que tinha um patrimônio moral acima do pai, com toda a noção de humildade, pede que o pai volte atrás, que não procure Licínio Minúcio, que muitas vezes Deus, que é pai, nos aplica disciplinas severas com o objetivo puro e simples de que nós possamos evoluir. E o que é que em geral nós fazemos quando recebemos uma punição severa? Nos rebelamos, blasfemamos contra Deus, nos questionamos se Ele realmente escuta as nossas súplicas, e muitas vezes a privação material, a dificuldade, contar as notas e as moedas para pagar as contas é um acréscimo de misericórdia divina, porque provavelmente numa existência anterior, quando nós vivíamos na opulência e tínhamos à nossa disposição todos os recursos amoedados, prodigalizamos, usamos mal, nos endividamos. Então ele pede ao Pai que não rejeite o corretivo do Senhor, e o Pai, teimosamente, contraria essa doce indicação. Eles acabam presos e flagelados. E aí nós chegamos na segunda bem-aventurança pregoada pelo Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas observe que há aflições de vários tipos e há choros de todos os níveis. Há o choro desesperado de quem está prestes a cometer uma loucura, como por exemplo dar cabo pela própria vida. Mas a aflição que terá o seu consolo, trazida por Jesus, é uma aflição que primeiro passa pelo primeiro degrau, pobres pelo Espírito, que tem a ver com a humildade. Isso significa que há uma diferença clara na flagelação que o pai de Gesiel recebe e na flagelação que ele mesmo recebe. Porque, embora a flagelação seja a mesma, a forma de compreender essa repressão é sumamente diferente. E o que se passa? O pai dele desencarna em dolorosas circunstâncias. Estevão, açoitado, sem nada ter feito, assumindo o crime na frente do pai, acaba sendo flagelado de forma inocente, preso,
amordaçado, numa cela imunda, tendo todos os motivos do mundo para se insurgir, não faz. Chora, aflige-se, mas é consolado. Vai ser preso. Ele que era de nacionalidade israelita, pertencente da tribo de Sacar de Israel, foi ser cativo nas galeras romanas. E é interessante porque Emmanuel faz uma nota na obra Paulo e Estevão: ninguém volta vivo do cativeiro das galeras. E tendo essa sentença quase mortal, quase uma sentença de morte, nem assim Estevão se desespera. E eu acho interessante essa lição de Estevão, porque se nós observarmos o grau de nossas aflições, por mais que sejam aflições acerbas, por exemplo, a ingratidão com que somos pagos pelos nossos filhos, a quem demos tanto amor, a mágoa por um cônjuge pelo qual nós dedicamos tanto afeto que não consegue compreender as nossas razões, uma situação de penúria material até, causada por um desemprego devido a essa situação de recessão econômica. Tudo isso são provas muito duras, mas observe que a grande lição, já que nós estamos num planeta de provas e expiações, é lembrar do que o Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E muitas vezes é disso que a gente se esquece. A gente se esquece do nosso poder de passar pelas provas com perseverança. A gente se esquece que muitas vezes a nossa maior missão é justamente cultivar essa resistência, porque a tribulação é que confere a fortaleza do espírito. Espírito nobre nenhum foi esculpido à custa de pão de ló. Todos, sem predileção, precisaram passar por essas provas e expiações muito similares à que nós passamos hoje. E os grandes testemunhos, como os testemunhos de Estevão, estão reservados a nós no futuro. Até lá, nós precisamos ir ensaiando nessas experiências mais simples, nos inspirando nesses bons exemplos, a fim de que nós possamos perseguir com mansuetude e doçura no coração. E então, o que acontece? Ele, em momento algum, levanta o braço vingador. Em momento algum, blasfema contra Deus ou se pergunta por que ele foi colocado naquela situação. E aí nós chegamos na próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Estevão, preso como um escravo nas galeras romanas, obrigado a trabalhar de dia até a noite sem descanso, se alimentando pouco, sente o peso da amargura das aflições sobre os seus ombros, mas em momento algum cultiva a rebeldia, em momento algum a insurgência. Pelo contrário, mais uma vez, por amar profundamente o dever, por amar o trabalho, ele se lembra que Deus o vê, que Deus não poderia desamparar aquele que é o seu filho legítimo. E aí nós nos lembramos de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças: olhai os lírios no campo, e o Pai a elas provê, lhe dá a chuva que vai molhar a terra, de onde elas tiram a seiva para serem alimentadas. Olhai as aves nos céus, que colocam os seus ninhos sobre as árvores frondosas. Se Deus proveu o alimento para elas, que não trabalham nem fiam, o que haveria de acontecer com vós, que são seus filhos diletos? E muitas vezes nós caímos num pensamento aflitivo, melancólico, pensamos que Deus nos esquece, mas na verdade nós não esperamos o tempo necessário para passarmos e aproveitarmos bem aquela lição. E é essa a lição de Gesiel, de Estevão: passar por um tormento, mesmo que seja um sofrimento muito acerbo, como a escravidão, ser cativo, e nem com isso se insurgir e continuar servindo com bondade e esperança. A sua fé, em momento algum, havia se modificado. Preservava sempre a sua doce mansuetude, até que lhe vem mais uma prova, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos. Veja que o seu pai, no momento em que tenta reaver as suas terras, junto com o questor Licínio Minúcio, tenta fazer justiça pelas próprias mãos. Essa não é a justiça das bem-aventuranças. Porque se eu quero fazer justiça pelas minhas próprias mãos, eu julgo. E não me cabe julgar. Julgar só cabe a Deus, porque Ele é o detentor de toda a verdade. É Ele que conhece os pormenores das histórias de todos nós. Então qualquer inferência que eu fizer, por mais que eu esteja imbuída de boa vontade, sempre será injusta, porque eu não tenho pleno conhecimento. A verdadeira justiça, portanto, consiste em aguardar a justiça divina, mantendo-se num comportamento manso e pacífico, sem nutrir sentimentos de vingança, sem devolver com ódio aquele sentimento de ódio, aquele ato de maldade que fizeram contra nós. E Gesiel, enquanto está preso nas galeras, ele sofre por esse sentimento de maldade. O seu pai havia sido morto e ele houvera se apartado da sua terna companheira de infância Abigail. Então ele sentia o desejo de que fosse feita a justiça e de que ele voltasse a reencontrar a sua irmã. A sua família não poderia ser assim tão destroçada. Deus haveria de ter um bom plano no fim de tudo. E é o que a gente vê na obra. Na cena do apedrejamento, o reencontro com Abigail, numa condição espiritualmente para Estevão, em que ele exultava e fulgurava, mas, perante aos olhos do homem, ele estava perdido. Então, Estevão persevera nessa prisão das galeras, continua seguindo com o seu papel, cumprindo o seu dever na esperança de reencontrar um dia a sua companheira. E muitas vezes é a esperança que também nos move. Às vezes nós somos apartados dos nossos afetos mais queridos. Um pai e uma mãe que se vai, que dor. E para os pais, um filho que se perde, que dor. Nós somos pais e mães para sempre. E os afetos verdadeiros, esses liames psíquicos entre os espíritos, as traças não corroem e o tempo não separa. Eles continuam vivos, ainda que numa esfera diferente, ainda que no mundo das causas e não dos efeitos como por hora nós estamos. A esperança de reencontrá-los, fazendo agora o serviço que nos foi incumbido e a missão que Deus nos deu, é a garantia de que no futuro nós haveremos de reencontrá-los. E assim, Estevão continua. E ele passa por mais um testemunho. Ainda preso dentro das galeras, o navio recebe um jovem romano, Sérgio Paulo, vindo de Cefalônia, combalido por uma peste que nenhum dos tripulantes queriam chegar perto, com medo de morrer. Qual era o funcionário, ou melhor, qual era o escravo mais dedicado? Qual era o escravo mais bondoso, que demonstrava mais cuidado, mais ternura, que poderia dar esses cuidados corporais, medicamentosos, ao então recebido visitante daquele navio? Estevão. Ele então é designado para cuidar. E aí nós vemos o exercício de mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Estevão, portanto, movido por misericórdia, de fazer do que lhe é possível, com o objetivo de curar aquele homem, dedica-se todos os seus cuidados, sem nenhuma preocupação, mesmo porque ele não tinha condições de resguardar a própria saúde, de ser contaminado. E mais tarde, ele é contaminado pela mesma peste de Sérgio Paulo, mas ele havia ganhado um amigo. E isso também é uma importante lição para nós. Nós estamos aqui encarnados juntos. A lei de sociedade é uma lei moral, trazida por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Portanto, nós não evoluiremos moralmente sozinhos em lugar algum. E se nós estamos aqui, meus amigos, é porque, assim como Estevão e Sérgio Paulo, nós também estamos no mesmo barco e precisamos nos auxiliar. Nós contamos com a misericórdia divina.
muitos de nós não teríamos nem merecimento de reencarnar na Terra de novo. Suplicamos, rogamos a Deus mais uma oportunidade. Fizemos promessas que esquecemos. E não é digno e honrado que nós cumpramos as nossas promessas? Então, já que nós estamos aqui, mesmo que a situação esteja difícil, que nós recebamos as influências negativas, nós estamos aqui para nos ajudar. Precisamos abolir essa ideia de ver adversários nos nossos irmãos. A vida não é uma maratona para ver quem chega primeiro ao pódio. A vida é uma caminhada lenta e gradual, que nós podemos ir de mãos dadas, a fim de que a caminhada seja mais aprazível para mim e para você. Porque nós todos estamos fadados ao progresso. Portanto, a perfeição é a nossa destinação. Então, concorrer para quê? Inimigos para quê? É muito melhor fazer amigos, distribuir sementes que vão gerar flores e não espinhos. E é justamente essa a lição que Estevão nos faz. Se desvela no imenso cuidado para lutar, para cuidar daquele homem. E mais tarde, aquele homem lhe confere a liberdade. Veja que interessante. Ninguém sai vivo do cativeiro das galeras. Então, nós temos aqui um grande milagre. Estevão sai vivo do cativeiro das galeras. É dispensado à beira da margem da praia de Jope. Jope, o mesmo lugar na qual estava sua irmã, e ele nem podia supor. E é ali que começa a trajetória de Estevão. Depois dos seus flagelos, depois da sua prisão, depois de ser colocado como escravo, ele vai recomeçar a vida. Mas antes, mais uma prova. Ele é expoliado. Antes de Sérgio Paulo conferir a liberdade, ele dá uma túnica e alguns recursos materiais. E ele é assaltado por um malfeitor comum. E aqui vem mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Estevão não carregava nenhuma maldade no seu coração, deu tudo o que tinha. E ele, sem conhecer Jesus, cumpre, mais uma vez, o que Jesus nos diz também no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém lhe bate na face direita, dê-lhe também a esquerda. Se alguém quer lhe roubar a túnica, dê-lhe também o manto. Se alguém lhe constrange a andar 1000 léguas, anda, pois, mais 1000 com ele. E será que nós praticamos isso? Ou no momento em que nós somos feridos, a nossa primeira reação é de ferir também. Mas quem é puro pelo coração não tem maldade, então não quer reagir com mais ódio. Se o coração é puro, só tem amor. Então quando alguém me fere, eu devolvo com amor. É difícil. É difícil porque nós estamos habituados a nos proteger. Proteger o nosso ego, para que nós não sejamos magoados. E a proteção que o ego tem, muitas vezes nessa defesa, é de devolver a injúria. Mas nós estamos reaprendendo. O nosso objetivo de voltar à carne, repetidas vezes através das reencarnações, é justamente aprender. Aprender a amar ao invés de odiar. Jesus nos trouxe essas lições, que foram colocadas na prática por Estevão. Então Estevão entrega tudo. Doente, nas margens daquela praia, espoliado por aquele ladrão, nada tem, está entregue a Deus. Veja que beleza. Será que nós teríamos essa condição de segurança se nada tivéssemos de material para nos resguardar, de nos sentirmos plenamente confiantes, entregues totalmente a Deus? Se as nossas aflições estão pesadas demais, se as nossas mágoas, as nossas emoções íntimas, se nós não estamos mais conseguindo suportar, é simples. Vamos entregar tudo para Deus. Jesus disse isso no Cristo Consolador. Entrega-me para mim. Se sentir sobrecarregado, as suas cargas, e eu vos aliviarei. Essa é mais uma lição de Estevão. E não para por aí.
O malfeitor o encaminha por piedade à casa do caminho. E é ali que Estevão, batizado por Simão Pedro, lhe confere esse nome grego, que na verdade vem de Estéfanos, o coroado, para que ele nunca se esqueça sua origem, que ele veio de Corinto, do Império Romano, da Acaia, que ele tem essa nacionalidade. E ele começa então a sua trajetória na casa do caminho. Um cuidador de leprosos. E é interessante porque Emmanuel vai narrar que uma das coisas que mais o comoveu é que assim que ele chega, é recebido com a alcunha de irmão. Ele só houvera sido chamado assim pela sua irmã. E naquele momento ele percebe que realmente o nosso Deus, que é Pai, nos tem todos como filhos. E a nossa parentela não poderia ser outra ao invés de irmão. E quando nós consideramos os nossos convivas, as pessoas que convivem conosco como os nossos irmãos, muda completamente o tipo de relação que a gente tem. Porque o irmão a gente não quer ferir. O irmão a gente não quer magoar. O irmão a gente não quer odiar. O irmão a gente quer amar. Só que muitas vezes a gente se esquece dessa nossa irmandade em Deus. E quando a gente volta a refletir sobre essas cenas do cristianismo primitivo e se afeiçoa uma figura, como a figura de Estevão, é justamente para relembrar aquilo que a gente tinha esquecido. É como Allan Kardec nos fala em O Livro dos Espíritos. Se o Espiritismo não vem trazer nenhuma moral nova, qual a utilidade então da codificação de todos esses ensinos pelos Espíritos? Relembrar aquilo que já lhe foi dito e que lhe está esculpido na sua consciência. Então, Estevão começa o seu labor dentro da casa do caminho, cuidando de leprosos, dando assistência e começando a fazer preleções doutrinárias. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos nós que vivemos o Espiritismo e que estamos procurando ir de novo seguindo os passos de Jesus, receberemos influências. Porque existe uma turba e uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. E por mais incrível que isso possa parecer, existem mais pessoas querendo que o mal prolifere do que o bem. Então aqueles que querem viver, vivenciar e executar, praticar o bem, tem que ter resolução suficiente. Nós teremos assistência. Nós teremos também as nossas boas influências do alto. A espiritualidade superior, ela não cessa de nos endereçar injeções de ânimo, de serenidade, para que nós nos mantenhamos nessas vibrações elevadas. Mas e o nosso querer? Daí a noção do orai e vigiai, conforme Jesus apregoou. A vigilância e a oração é o recurso para que as nossas mentes estejam mais sintonizadas com aquilo que há de mais elevado, porque nós somos antenas psíquicas radiantes. Mesmo que não queiramos, os nossos pensamentos, que não têm limite nenhum, alcançam a todos. E nós vamos nos afinizando à medida que nós construímos essa matéria mental. E é essa matéria mental que forma a nossa psicosfera individual, que inclusive é com que nós vamos nos descortinar depois da morte, depois de despojados da carne. Portanto, ser um pacificador não é se armar contra a violência, mas é fortalecer aquilo que há de bom e de belo em nossas próprias ações, no dia a dia mesmo, sem nada extraordinário. Deus não quer que nós fiquemos presos nos monastérios, adorando a Deus em orações e em rotinas cansativas. Quer que o bem prolifere. E para isso Ele precisa de nós, das nossas mãos laboriosas, ainda que não sejam mãos perfeitas. Deus não precisa da perfeição, Ele precisa da cooperação. E agora a gente consegue começar a entender porque que Emmanuel no prefácio disse que sem Estevão não haveria Paulo de Tarso. A lei de cooperação. Todos nós precisamos uns dos outros.
precisamos nos auxiliar, porque se um avança mais na paciência, o outro avança mais na iniciativa, e assim a gente vai trocando. E observe que nessas preleções doutrinárias, Estevão chamou a atenção de muita gente, inclusive de um tal doutor da lei, que queria ser o juiz do Sinédrio, Rabino Saulo de Tarso. Por algum motivo, ele houvera ficado enfurecido e queria saber que raios de israelita era aquele que houvera deixado de falar da lei de Moisés para falar agora de um Cristo. E ele foi até a casa do caminho assistir uma preleção de Estevão. Só que ele não esperava perder num discurso com Estevão, perder num debate. O seu orgulho farisaico não o permitia. Veja, o orgulho, a prepotência. Só que ele não esperava também encontrar uma mensagem tão bem encadeada, porque Estevão ligava o Velho Testamento aos ensinamentos do Cristo, após conhecê-los através do Novo Testamento escrito por Levi, Mateus. Saulo de Tarso, sem conseguir equacionar essas emoções revoltadas, sai numa dura perseguição contra os cristãos e decreta o apedrejamento de Estevão. Primeiro ele prende Simão Pedro, Filipe e João. Queria que os três morressem junto com Estevão, a fim de acabar de uma vez por todas com aquilo que ele acreditava que era um desserviço ao que o Sinédrio fazia. E aí, nós chegamos na última bem-aventurança, no coroamento máximo desse messianato, desse ministério de atendimento à lei divina que Estevão faz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Aqueles homens da casa do caminho, que abriram as portas da sua casa sem recurso material nenhum para dar assistência aos necessitados que os fariseus fecharam as portas, colocavam os leprosos no livro dos mortos. É como se para a sociedade aqueles homens que precisavam de amparo não mais existissem. E os homens da casa do caminho os acolhiam. Este foi o crime a eles imputado: blasfêmia, calúnia, feitiçaria, porque eles, movidos pelo Espírito Santo, executavam prodígios que salvavam vidas, que fazia efeitos de multiplicação de recursos materiais para matar a fome. Antes de entrar aqui, eu fiquei embevecida com uma placa que tem na porta do centro, falando sobre a missão do Paulo e Estevão: fazer a caridade de todas as formas, caridade material, a caridade moral através do ensino evangélico, a caridade espiritual por meio de técnicas como fluidoterapia, tratamento de sessões mediúnicas. E era exatamente isso que aqueles homens da casa do caminho faziam: a caridade de todas as formas, dando pão a quem tinha fome, cuidando das suas feridas quando o corpo lhe era todo ulcerado, lhe dando o benefício da palavra evangélica através das preleções. E era isso que incomodava, em especial, os fariseus. Então, Estevão é chamado para o Sinédrio. Devido à sua ascendência israelita, Saulo de Tarso, juiz da sentença, dá espaço a fim de que ele se defenda. Era ali a última chance para ele abjurar a sua fé cristã. E ele aproveita o espaço para falar do Cristo para os fariseus. Fala da opulência do templo de Jerusalém, de como aqueles recursos amoedados poderiam servir para aplacar a fome de muitos, assim como os nossos políticos de hoje, que têm essa prova da riqueza do poder, com recursos amoedados na mão para aplacar a fome de muitos e distribuir educação e recursos médicos de qualidade para as populações. Mas não nos cabe julgar, antes nos cabe orar por eles, a fim de que Deus não lhes impute mais essa sentença, porque provavelmente são almas que já vêm com débitos arraigados de existência sem fim e mais uma vez estão caindo numa prova difícil, que é a prova da riqueza.
Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que se um dia nós tenhamos a oportunidade de ter tantos recursos à nossa mão, não repitamos o que eles fazem. Então, Estevão, ao contrário de abjurar a sua fé, reforça ainda mais os laços que ele tem e o compromisso de seguir a fé cristã. E este é mais um recado para nós. Por mais acerba que seja a nossa dor, nunca perder a fé em Deus, em momento algum. Mesmo em situações muito dolorosas, que irmãos nossos perdem a cabeça e atentam contra a própria vida através do suicídio, é no fundo, uma dor imensa que eles sentem, que eles querem aplacar. Mas nós que somos espíritas, sabemos que não há outro remédio para a dor além do Cristo Consolador, além de seguir a lei moral de Jesus. Portanto, nunca nos afastar da fé, nunca esquecer ou duvidar que Deus definitivamente é nosso Pai e Ele nos ama. E então, Estevão é entregue para a população apedrejá-lo. Ele que já houvera estado preso e já estava com as vestes bastante esgarçadas. Emmanuel vai narrar na obra. Aparece ali semi envergonhado, com o rosto inchado das flagelações que ele recebeu na prisão. E as pessoas exultavam, pegavam as pedras com gosto para sacrificar aquele pobre cristão, primeiro mártir, depois do próprio Cristo. E aí quando nós vemos hoje e ligamos a TV, quando nós vemos o delinquente, o assaltante, que é preso pela população, e todo mundo começa a bater nesse homem para fazer justiça pelas próprias mãos, a gente acaba vendo uma certa semelhança com essas cenas. Mesmo passados tantos séculos, nós não podemos repetir, meus amigos, essas cenas de violência. Nós precisamos nos espelhar nessa mansuetude de Estevão, que nada fez, não resistiu contra o mal, apenas chorou, morto de vergonha, humilhado, sentindo uma dor acerba, mas ele sabia que o melhor estava reservado para o fim. Ele sabia que Deus não houvera se esquecido dele. E em meio às pedradas, num momento de êxtase, Estevão vê Jesus. Jesus lhe aparece resplandecente. Olha para ele com inexcedível carinho. Olha para Saulo, lamentando amargamente. E o que Estevão faz? Qualquer um de nós poderia dizer: Senhor, mata esse desgraçado. Olha o que ele está fazendo comigo, que nada fiz. Mas ele lhe diz: Senhor, não me imputes mais esse pecado. Ele não sabe o que faz. Assim como Cristo na cruz. Deus, tem de misericórdia dessas pessoas. Perdoa-as, Pai. Elas não sabem o que fazem. Essa é a grandiosidade das almas. E então, ele desencarna nos braços da sua irmã. E antes de morrer, pede que ela seja uma boa esposa para aquele marido. E lhe diz: Saulo de Tarso também tem boas qualidades. Ele há de ser um bom esposo para você. Defendeu a lei de Moisés até o fim. Veja que nenhum de nós é toda maldade. Sempre há coisas boas em nós. E mesmo Estevão, naquela cena dolorosa, martirizado pelo próprio algoz, o recomenda como esposo para sua irmã. Veja a capacidade de perceber aquilo que há de bom, mesmo nas experiências mais tristes. Assim também nós. Mesmo que estejamos passando por experiências as mais dolorosas, que nós possamos perceber nas aflições a experiência necessária que vai nos dar aprendizado. Porque muitas vezes com aquele familiar difícil que nos tira do sério que a gente vai crescer. Muitas vezes é com aquele filho ingrato que mais na frente ele vai perceber o quanto ele estava equivocado e vai voltar amoroso para os nossos braços. É muitas vezes na situação de extrema penúria que nós nos lembramos do quanto necessitamos do outro e do quanto precisamos da misericórdia e da caridade alheia.
É na dificuldade que se revelam os maiores amigos. Portanto, nós precisamos bendizer a dor. Estevão desencarna em dolorosas circunstâncias. Para o mundo, ele era um blasfemo caluniador. Saulo de Tarso, exultante. Mas, aos olhos de Deus, o espírito Estevão resplandecia e fulgurava, qual estrela luminosa, porque houvera aproveitado bem todos os lances mais sérios da sua vida. Meus amigos, eu espero que cada um de nós possamos nos inspirar nessa figura jovial e tão maravilhosa que nos mostrou de forma prática como seguir o Cristo sem nem tê-lo conhecido. Nós que tivemos o privilégio de conhecê-los através dessa doutrina consoladora, que estejamos encorajados a seguir. Muita paz, bom domingo.